vamos apresentar para vocês agora alguns sensores, né? Alguns avisadores importantes que temos aqui no interior do veículo, né? Vamos começar falando dos avisadores, que são aí digamos assim, uma interface, né? São luzes indicadoras que vão se comunicar aí com o condutor, mas também com o reparador. O reparador deve atentar para esses indicadores. Vamos começar falando então da lâmpada aí que indica a partida frio, digamos assim. Nós utilizamos um sistema de partida frio que utiliza velas aquecedoras, né? Quer dizer então, todas as vezes que nós vemos que essa lâmpada indicadora está acesa no painel, quer dizer que as velas aquecedoras estão acionadas lá no sistema, né? Aquecendo assim a câmara de combustão. Também vai indicar essa lâmpada uma falha no sistema de partida frio. Temos também um outro avisador importantíssimo aqui, que é um avisador que indica para o condutor quando nós temos a presença de água no combustível. Então nós temos lá no compartimento do motor, mais especificamente no filtro, nós temos um sensor, né, que quando você tem presença de água lá no filtro, ele vai indicar aqui no painel, né, exatamente essa presença de água. Por que é importante a gente falar isso daí? A presença de água no combustível pode danificar seriamente os componentes do sistema de injeção, principalmente de alimentação, parte de alta pressão e baixa pressão. Outra lâmpada avisadora importante que nós temos aqui é aquela que indica o sistema imobilizador. Ela vai ser uma lâmpada que vai indicar falhas no sistema de imobilização, né? Ou seja, no anti-arranque do veículo. Ela também está localizada aqui no painel. Outro ponto importante a destacar aqui é a lâmpada de diagnóstico, o avisador de diagnóstico para o sistema de injeção eletrônica DC16, C39. Essa lâmpada é aquela justamente que indica quando nós temos uma falha no sistema de injeção. É muito importante observar essas lâmpadas, é onde nós podemos estar entendendo falhas no sistema. Por exemplo, como eu falei, a partida frio. Quando nós vamos dar a partida no veículo e efetivamente a temperatura estiver baixa e o calculador do motor autorizar que seja startado o sistema de partida frio, essa lâmpada se mostrará acesa durante o momento que você ligou a ignição. Então devemos aguardar o quê? Que haja o aquecimento das velas, né? Que elas possam aquecer, que o ar na câmara de combustão se aqueça e o motor tenha uma partida fácil. Mais um ponto interessante a destacar aqui no habitáculo, qual vai ser? Nós temos o sistema de climatização, o ar-condicionado, nós temos nesse sistema o botão de acionamento interno aqui desse sistema. O que vai acontecer? Quando ele for acionado, o módulo de injeção recebe então um sinal de que houve a solicitação aqui do condutor para o sistema de climatização e aí ele vai então pesquisar em outros sinais que vão ser vistos mais à frente se pode ser ligado ou não o sistema de ar-condicionado. Outro ponto importante a destacar aqui no habitáculo é o seguinte: o sensor de posição do pedal do acelerador, um sinal extremamente importante para o sistema, né? E que vai estar solidário exatamente aqui ao pedal do acelerador, né? Então, quer dizer o seguinte, toda vez que o condutor movimenta o pedal do acelerador, o que vai ocorrer aqui? Essa solicitação dele vai ser transmitida para o módulo de injeção, né? Então, esse sistema possui esse sensor aqui interno. Outro ponto importante a destacar, nós temos dois interruptores nos pedais de freio e de embreagem. Interruptores importantes que devem ser verificados. Por quê? Por exemplo, o interruptor do freio é um interruptor importantíssimo porque ele é um sinal que o módulo de injeção recebe, indicando que o condutor está solicitando a parada do veículo, ou seja, acionando o pedal do freio. Quando esse sinal está em perfeitas condições, esse interruptor funciona de maneira correta, o que vai ser impossível de se fazer? Pisar no freio e ao mesmo tempo acelerar o veículo. O sinal, ou seja, o sinal que eu tenho no interruptor do pedal de embreagem vai indicar para o módulo exatamente o quê? Quando o condutor quer selecionar uma outra marcha. Tá? Então são sinais importantes que nós temos aqui dentro. Uma coisa que eu quero destacar para vocês aqui também é que a bomba de baixa pressão de combustível, vocês vão ter acesso a essa bomba aqui internamente. Abaixo aqui do banco do condutor, vocês vão ver que tem uma tampa aqui, né? Através dessa tampa vocês têm acesso a esta bomba de baixa pressão. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema de alimentação de baixa pressão. O que eu quero lembrar a vocês, antes da gente continuar com a nossa atividade, é a seguinte: a necessidade de vocês sempre consultarem a literatura técnica da marca Service Box. Por quê? Lá vocês devem encontrar o quê?
os componentes, os esquemas elétricos envolvidos nos sistemas apresentados. Retornando então, vamos tratar do sistema de baixa pressão de combustível. A bomba de baixa pressão de combustível, a bomba elétrica de combustível, está localizada lá no tanque de combustível, com o seu acesso feito pelo interior do veículo, como já foi mostrado. O que vale destacar é o seguinte: esta bomba ela vai trabalhar lá com uma tensão de alimentação de 12 volts, né? E quando o sistema estiver operando normalmente, ela vai estar lá com uma faixa de 6 a 7 amperes que vocês podem mensurar. O combustível que então está armazenado no tanque, ele vai ser recalcado desse tanque com a pressão de 5 bar, que é a pressão desse sistema, né? Vai vir pela tubulação, pelos tubos, até o filtro de combustível que está localizado exatamente aqui no cofre do motor. O filtro de combustível é um elemento extremamente importante no sistema. Vamos destacar algumas características desse filtro utilizado no sistema. Nós temos aqui na parte superior do filtro, nós vamos encontrar aqui um sensor de temperatura, né, que vai indicar para o módulo ou calculador a temperatura do combustível. A importância é muito grande desse sensor. Por quê? Se nós tivermos um aumento excessivo de temperatura no combustível, o que pode ocorrer? Pode ocorrer a diminuição de quê? De rendimento do motor, ou seja, a potência vai diminuir no motor, nós vamos ter problemas no motor. O que mais que nós podemos destacar aqui no filtro? Na parte superior, além do sensor de temperatura do combustível, nós temos também uma resistência de aquecimento. Para que então vai servir essa resistência de aquecimento? Essa resistência de aquecimento vai então fazer o quê? Ela vai ser acionada para aquecer o combustível quando o combustível atingir a temperatura de 6 graus Celsius. Né? Evitando então o quê? Evitando que você forme aí no combustível cristais, né? E ajudando inclusive a não ocorrer o quê? A obstrução do elemento filtrante. Né? Então ela vai se acionar com 6 graus Celsius, né? E vai ficar acionada até 15 graus Celsius. Então são pontos interessantes a se destacar aqui no filtro. Outro ponto interessante que eu vou destacar no filtro é, aqui na parte inferior do filtro nós temos o quê? Um sensor, né, que vai indicar quando eu tenho o quê? Água misturada o quê? Junto aqui com o combustível. A presença de água no filtro pode causar severos danos no sistema, à bomba de alta pressão, aos bicos dos injetores. Então, nós devemos atentar muito para isso. Em toda a revisão deve ser feita a drenagem do sistema. Né? Salvo isso, salvo esse procedimento, devemos observar que toda vez que a lâmpada avisadora no painel estiver acesa, deve ser efetuada a drenagem então no sistema. A bomba elétrica de combustível, ela vai ser acionada pelo calculador do motor através de um relé localizado aqui na central elétrica do vão do motor, né? Que vai ser chaveado por essa central eletrônica. Também temos um fusível, né, do sistema localizado aqui nessa central elétrica do vão do motor. Outro ponto a destacar é o seguinte: o massa que alimenta a bomba elétrica, entre o massa e a bomba, o que nós temos? Nós temos o interruptor inercial de corte de combustível. Em caso de um choque no veículo ou um acidente, o que vai acontecer? A alimentação massa vai ser cortada dessa bomba e ela não vai mais debitar combustível, evitando assim um incêndio no sistema. Nesse momento nós vamos realizar então um exemplo do procedimento de como drenar, né, a água no filtro de combustível. Então nós temos nessa posição, como vocês podem ver, o dreno, né? Nada mais é do que um parafuso, né? Uma válvulazinha. O que nós vamos fazer? Vamos então abrir este dreno com uma chave de fenda, né? E quando ele estiver totalmente aberto, basta você puxar um pouquinho, né, a válvulazinha. Nós vamos então fazer o quê? Fazer com que o acúmulo de água que vai estar aqui no fundo do filtro possa ser então o quê? Drenado, né? Possamos fazer com que ele seja direcionado, como vocês podem ver nesse momento agora, ó, olha lá, para um recipiente específico que você já deve estar preparado a mãos, né? Olha lá, estão vendo? Nesse momento então a água presente ela vai ser drenada e vai ser armazenada nesse recipiente. O importante ressaltar aqui também o que é? Que você deve usar um recipiente, não pode, não é permitido, é vedado que esse diesel atinja os componentes do cofre do motor, principalmente coxins. Então agora eu vou simplesmente fechar novamente a válvula, né, com a chave de fenda e o processo vai estar concluído.
Lembrando que deve ser feito a cada revisão e todas as vezes que o avisador estiver aceso no painel. Vamos detalhar um pouco então o filtro, né? Na verdade o corpo do filtro aqui. Já mostramos aqui o dreno, né? Vamos mostrar nesta posição, nós temos o quê? A entrada de combustível proveniente da onde? Da bomba elétrica de combustível, né? Temos também aqui a saída de combustível que já passou pelo elemento filtrante, né? Saindo por aqui ele vai se dirigir então para a bomba de alta pressão. Outro detalhe interessante está na parte inferior do filtro, o que seria? Seria este conector que vai conectar então o quê? O sistema de avisador lá do painel, né, ao sensor de quê? De nível, ou seja, de presença de água no filtro. Então, por meio desse sensor e esse conector, nós temos então o avisador sendo alimentado lá no painel. Temos também na parte superior do filtro, aqui através desse conector que eu vou remover aqui agora, olha aí, ó, né? Então aqui, o que vai estar localizado aqui? O sensor de temperatura, que é um sensor NTC, né? Temperatura do combustível, que eu já disse que é muito importante, e também a resistência de aquecimento desse combustível. Para que vocês possam se situar, esta é a bomba de alta pressão. O combustível proveniente do filtro de combustível irá entrar na bomba de alta pressão exatamente nesta posição mostrada agora, muito próximo da válvula reguladora de pressão. Válvula reguladora de pressão, entrada de combustível proveniente do filtro. E o principal para mostrar agora o que seria? Neste ponto, vocês podem ver aqui como um parafuso, um sextavado, temos o que nós chamamos de regulador de pressão. É esse regulador que vai manter a pressão baixa em 5 bar. Temos também nesse outro detalhe aqui, ó, onde temos um nípel, o detalhe de saída, ou seja, de retorno de combustível para o tanque de combustível. Nós tratamos agora do circuito de baixa pressão de combustível, um circuito essencial para o bom funcionamento do motor. O circuito de alta pressão de combustível, que será tratado daqui para frente, é totalmente dependente do circuito tratado, o qual é proveniente de quê? Só para relembrar, bomba elétrica de combustível situada no tanque, filtro de combustível com seus devidos sensores e atuadores, né? No caso a resistência de aquecimento, né? O regulador de pressão de baixa, vocês já viram, é localizado na bomba de alta pressão. E agora vamos tratar daqui para frente exclusivamente da bomba de alta pressão e dos componentes que estão ligados a ela. Por exemplo, o tubo-reio e os bicos injetores. Aqui temos a bomba de alta pressão, que é alimentada por um sistema de baixa com a pressão de 5 bar. E existe um detalhe importante. Esta bomba, ela vai então pressurizar o combustível e vai trazer esse combustível por essa tubulação até o tubo comum. No caso, o reio, que está localizado logo na parte superior do motor, bem em cima do cabeçote. O combustível acumulado aqui, então, vai ser o quê? Vai ser enviado para os bicos através desses tubos, dessas saídas, e os bicos estão localizados exatamente na parte superior do motor. Os bicos também têm um sistema de retorno do combustível, que vai vir através dessa mangueira, como vocês podem ver muito bem aqui no detalhe, né? Então, vai se misturar o retorno que vem da bomba de alta pressão e vai, através desta saída, se dirigir ao tanque de combustível. Estamos vendo aqui, então, o sensor de pressão absoluta do coletor e também, junto com ele, o de temperatura do ar admitido, ou seja, do ar aqui dentro do coletor. Então, nós vamos removê-lo para dar um detalhe aqui, né? Ele está localizado no coletor de admissão, né? Com o detalhe seguinte. Vemos aqui um vedador, né? Que na verdade é um anel de vedação, né? E podemos verificar na parte interna, isso que vocês estão vendo, essa bolinha amarelinha, esse aqui é o sensor NTC, que mede a temperatura do ar admitido, o ar que está lá dentro do coletor. Na extremidade do tubo-reio, nós temos o sensor de pressão do combustível. Esse sensor, ele mensura a alta pressão de combustível. Então, as variações de pressão dentro do tubo-reio serão captadas por esse sensor, que é o sensor de pressão de alta. Vemos aqui então a localização do sensor de fase, que é um sensor do tipo Hall, que vai estar montado aqui
exatamente na engrenagem do comando de admissão ou da árvore de comando de admissão. Então vamos mostrar um detalhe desse sensor removido já, né? Aqui temos o detalhe do sensor, que é um sensor do tipo Hall. Estamos mostrando agora então o sensor de regime, que está montado aqui no bloco do motor, próximo ao filtro de óleo. Temos aqui então o sensor de regime removido, onde eu vou destacar o quê? Toda vez que for feita a remoção desse sensor, deve ser substituído esse anel de vedação. Vocês podem verificar no detalhe, já com o sensor removido, através do furo do bloco é possível verificar a roda fônica, que está localizada na parte interna do motor, montada na parte frontal da árvore de manivelas. Aqui temos então o sensor NTC, é um termistor de temperatura do líquido de arrefecimento. Esse sensor então informa para o módulo a temperatura do líquido de arrefecimento. Está localizado aqui próximo à válvula termostática, ao termostato, a caixa do termostato, bem acima da bomba de alta pressão. Então uma localização bem simples, de fácil acesso. Este é o sensor de pressão linear do fluido refrigerante. Vocês podem ver, ele está localizado próximo à roda dianteira direita, atrás do para-choque, pelo lado de fora do cofre do motor, conforme vocês podem observar nessa tomada. Visto de um outro ângulo, vocês podem observar que o sensor de pressão linear do fluido refrigerante do sistema de ar-condicionado está localizado atrás do para-choque, aproximadamente nesta região, e não dentro do cofre do motor. Vocês podem ver uma vista posterior ou removendo a tampa pelo outro lado. Vocês podem observar agora o sinal obtido, né, do bico injetor. Uma característica desse sinal é a seguinte, que a injeção ela se divide em 3 partes, sendo que eu tenho 2 pré-injeções, que vocês podem observar, e a injeção principal. Qual que é a importância de você fazer a injeção, de ser realizada a injeção em 3 partes, dividida em 3 partes? Nós vamos então com isso reduzir o ruído característico de combustão nos motores diesel. Então teremos um motor com um baixo nível de ruído, né? Principalmente no que se refere à combustão e também a redução de emissão de poluentes. O que nós podemos observar então aqui no osciloscópio nesse momento são o sinal do sensor de regime, que vocês podem ver nesta linha, né? E o sinal do sensor de fase visto nessa segunda linha aqui que está na cor laranja. O que nós podemos destacar nesse sinal? O sensor de regime, que é um sensor indutivo, ele é um gerador de tensão. Então, você vai ter aqui uma onda, né, um sinal no formato de uma senoide, né? O que nós podemos analisar aqui no sinal do sensor de fase? Como ele é um sensor do tipo Hall, nós vamos ter um sinal digital, ou um sinal chamado de onda quadrada, um sinal quadrado, né? O que eu posso destacar aqui? Como nós interpusemos os 2 sinais, estamos trabalhando com eles 2 juntos, eu posso destacar o seguinte. Vocês podem observar essa falha, né? A falta de 2 dentes lá na roda fônica. Essa falha vai indicar o que para o calculador? Ela vai ser uma referência desse sinal, indicando para o calculador que o primeiro e quarto cilindros estarão em PMS, né? No momento aqui próximo a essa falha. E agora, esse sinal de fase, o que ele vai indicar para nós? Quando eu vejo o sinal de 2 dentes aqui, por quê? Na verdade, esse sensor de fase ele é montado diretamente, ou seja, solidário a uma polia, né, a uma engrenagem que está ligada à árvore de comando de admissão. Essa polia, ela possui 4 referências, das quais no sinal conseguimos observar somente 3 aqui, né? Aqui é uma referência, ou seja, 2 dentes numa posição, aqui é um dente em uma posição e aqui é outro dente em outra posição. Para o nosso estudo, o que importa ressaltar? Quando eu tiver esses 2 dentes, exatamente, juntamente ou após o sinal do sensor de regime ter indicado, né, a falha dos 2 dentes, eu vou ter o quê? O primeiro cilindro a PMS, né, chegando lá no PMS e a situação de primeiro cilindro em compressão, ou seja, é o cilindro que vai estar em combustão. Quando eu observo que após a falha eu tenho somente um sinal, né, no caso aqui somente um dente, o que eu posso observar? O que eu posso deduzir aqui?
que nós vamos estar com o quarto cilindro indo a PMS em compressão, ou seja, preparando-se para a combustão. No momento da fasagem da correia dentada, existe um procedimento que será visto em outro vídeo, que nós devemos então montar a polia da árvore de comando de admissão, né? No caso a engrenagem, ela deve ser então fasada, né? Num ponto específico. Com esse sinal que vocês podem observar aqui, nós podemos então fazer o quê? Estabelecer uma relação entre a posição angular da árvore de comando de manivelas, né? de manivelas, que está nessa linha verde, né? Aqui, ou seja, o famoso chamado virabrequim, e essa outra linha que indica o quê? A posição angular de quem? Da árvore de comando de válvulas de admissão. Se nós formos observar, quando a correia estiver fasada de forma correta, o que nós podemos observar aqui? O sexto dente, após esta falha, que seria o quê? A falta de 2 dentes lá na roda fônica, deve estar apontando, como vocês podem ver com a setinha indicando nesse momento, exatamente ao centro, né? Ou seja, ao centro onde estou levando a seta nesse momento, né? Entre quem? Entre os 2 dentes que representam o quê? A fasagem do primeiro cilindro quando ele vai estar em combustão. Então, sexto dente aqui em relação ao centro entre os 2 dentes que estão localizados aonde? Exatamente na engrenagem do comando de admissão. Estamos observando nesse sinal agora a válvula reguladora de pressão. Podemos então verificar o seguinte: a válvula reguladora de pressão ela vai ser comandada pelo calculador do motor através de um sinal chamado PWM. Esse sinal então vai representar o seguinte: quando nós tivermos uma tensão resultante do sinal elevada, a pressão do sistema será baixa. Quando tivermos uma tensão resultante baixa, a pressão no sistema será elevada. Agora estamos observando o sinal do sensor de pressão do reio, ou seja, o sensor que vai monitorar a alta pressão, a linha de alta pressão de combustível. Observamos então aqui neste ponto em 0 volts, chave desligada, né? Lembrando que esse sensor é alimentado com 5 volts, né? E estamos aqui simplesmente monitorando a saída do sensor. Aqui chave desligada, neste momento que nós temos esse nível de tensão que está aqui aproximadamente em 0,4 volts, né? Estamos observando somente a situação de chave ligada. Dando a partida no motor, podemos observar o quê? Que houve um aumento de tensão na saída, que ficou na faixa de 1,2 volts. Isso indica então que quando a pressão do sistema aumenta, a tensão na saída também aumenta. Então, observamos nesse ponto aqui uma situação de marcha lenta no motor. Ao se acelerar, ao aplicar o pedal do acelerador até o fundo, ou seja, totalmente, né? O que nós podemos observar aqui? A tensão na saída aumentou bastante, chegando lá na faixa de 4 volts, indicando um aumento de pressão, então, na linha, né? Então, é proporcional. Aumentou a pressão, aumenta a tensão na saída. E aqui já a situação de desaceleração do veículo. Vamos apresentar agora e falar um pouco sobre os sensores, os principais sensores do sistema Bosch EDC 16C39. Eu vou começar falando para vocês sobre o sensor de regime. Esse sensor é um sensor utilizado exatamente para indicar a velocidade angular da árvore de manivelas. Também é utilizado no sistema para indicar a posição do primeiro e quarto cilindro em PMS. Como isso vai acontecer? Relacionado com uma falha que nós temos, né, na roda fônica, uma falta de 2 dentes. Em caso de falha nesse sensor, o que vai ocorrer? O motor ainda vai entrar em funcionamento, mas com uma grande dificuldade. A lâmpada indicadora de anomalias estará acesa no painel e nós teremos uma limitação na potência do motor, ou seja, o motor não vai atingir mais do que 3.500 rotações. Então, o motor vai perder rendimento. Outro sensor importante que nós temos para comentar é o sensor de fase. O sensor de fase é um sensor do tipo Hall, ele está localizado na parte superior do motor e ele trabalha solidariamente a engrenagem da árvore de comando de válvulas. Então vocês podem observar
que essa engrenagem, ela tem 4 referências, né? Sendo que uma referência, nós temos inclusive os detalhes, né? Ela tem dois dentes aqui. Esses 2 dentes aqui, o que vai acontecer? Eles vão indicar exatamente quando o primeiro cilindro vai estar atingindo o ponto de combustão, ou seja, o êmbolo vai estar subindo, né? Então o primeiro cilindro vai estar se encaminhando para o PMS, né? E nesse momento o que vai ocorrer? A combustão. Esse sensor, o que vai acontecer? Se nós tivermos a perda do sinal desse sensor, o que pode ocorrer então com o motor? Ele vai assim mesmo entrar em funcionamento, mas teremos também limitação na potência do motor. Agora então vamos comentar um pouco sobre o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Esse sensor é o sensor do tipo NTC, ele está localizado próximo à válvula termostática e a sua função principal é exatamente informar a temperatura do líquido de arrefecimento para o calculador do motor. Esse sensor ele tem algumas particularidades. Por exemplo, a rotação de marcha lenta depende do sinal desse sensor. Outro ponto interessante, se nós tivermos aqui uma falha nesse sensor, nós teremos a lâmpada indicadora de anomalias acesa no painel e o motor pode perder rendimento. Outro detalhe importante é a relação desse sensor com o sistema de climatização. O que quer dizer isso daí? Em relação à temperatura do líquido de arrefecimento, nós teremos então uma ligação com esse sensor. Ele então vai informar para a central, ou seja, para o calculador, a temperatura do líquido de arrefecimento e o calculador é que vai, por sua vez, acionar os eletroventiladores. Outra situação interessante é que se nós tivermos circuito aberto nesse sensor, os motoventiladores estarão trabalhando constantemente. Mais um ponto importante será o seguinte: se porventura a temperatura atingir um valor acima de 115 graus Celsius, você terá a perda de rendimento no motor. O que significa isso? Limitação a 3.500 rotações por minuto e o motor vai perder rendimento. Para os veículos que vêm equipados de série com sistema de climatização, teremos então uma característica interessante hoje. Nós teremos um sensor tipo linear, né, que vai estar ligado à linha de pressão, ou seja, do fluido refrigerante, e que vai informar a pressão instantânea no circuito de refrigeração para o calculador do motor. Em função das pressões captadas por esse sensor, que tem uma localização importante no veículo, que já foi detalhada, né, teremos então o seguinte: teremos o controle dos motoventiladores em função desta pressão. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sensor de pressão da rampa comum. Esse sensor ele tem a função de captar a pressão no sistema de alta e informar para o calculador do motor. É um sensor extremamente importante para o sistema e um detalhe que eu devo frisar para vocês é o seguinte: se esse sensor tiver falha, o motor não entra em funcionamento. Então está aqui mais uma dica interessante: o sensor de pressão do reio ou do tubo comum, ele pode causar o não funcionamento do motor. O sistema de injeção Bosch EDC 16C39 exige que seja feita a classificação dos injetores. Isso para atender às normas de emissões Euro 3. O que deve ser então levado em consideração? Esse código que vai ser encontrado aqui na parte superior do bico, um código de 7 dígitos, né? Deverá ser então inserido na ferramenta, através da ferramenta de diagnóstico no calculador. Para quê? Para que o software possa reconhecer as características geométricas relacionadas com a vazão deste bico. Agora, nós vamos então apresentar os passos que devem ser seguidos na ferramenta de diagnóstico quando vamos então fazer a substituição dos bicos ou quando a gente for fazer a substituição do calculador. Vamos então apresentar agora o procedimento para que nós possamos fazer então essa classificação, ou seja, informar os códigos, né, para o calculador. Então, em primeiro lugar, nessa página que estamos vendo, vamos então no menu Peça de Substituição. Avançamos, agora devemos selecionar o quê? Vamos selecionar aqui, ó, Sistema de Injeção. Clicamos, agora devemos selecionar o sistema de injeção, no caso que exige esse procedimento. No nosso caso, vamos utilizar aqui ó, o EDC 16C39.
Lembrando que estamos na entrada com o boxer, né? Feito isso, selecionamos, aceito o sistema, mais uma tela. Chegando agora nessa tela, onde é que nós devemos então selecionar? Substituição dos injetores, que aí vai nos levar agora ao procedimento. Então ficou bem claro aqui, ó, esse procedimento deve ser efetuado apenas em caso de substituição dos injetores. Vale lembrar o seguinte também, quando da desmontagem ou remoção desses bicos, também devemos lembrar o seguinte, de montá-los novamente no mesmo cilindro do qual foram retirados. Chegamos então nessa tela, onde agora, bico a bico, iremos fazer o quê? A inserção do valor que nós lemos no bico que vai ser montado no cilindro respectivo. Lembrando o seguinte, olha só, substituição do injetor número 1. Em que lado está o injetor número 1? No motor em questão, que estamos trabalhando, 2.3, 16 válvulas, o injetor número 1 será montado no cilindro 1, que está localizado no lado da distribuição. Isso é muito importante. Devemos então classificar dessa maneira. Vocês podem então observar, passando mais uma tela, né? Olha só, o que vai acontecer aqui então? Lógico que deveremos fazer particularmente com cada um dos bicos, mas para o exemplo, né, de apenas um, podemos verificar aqui, ó, os códigos. Então deveremos nesse momento o quê? Inserir o código que nós lemos no injetor, o qual já foi apresentado. É importante lembrar que para o bom funcionamento do motor, para o nível de ruídos do motor ser aceitável, para que você tenha um consumo perfeito no motor e um balanço perfeito no motor, você deve seguir essa rotina de forma a atender todos os passos pedidos na ferramenta de diagnóstico. Com o prejuízo que, se isso não for realizado, de um motor não ter um funcionamento perfeito. Então agora vamos a algumas dicas, né, para ajudar no diagnóstico de vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um comentário importante. Aqui, nessa central elétrica que está localizada no vão do motor, nós temos pelo menos 7 fusíveis e 2 relés que podem implicar diretamente no não funcionamento do motor. Então, se for observado que o motor não entra em funcionamento, é óbvio que nós devemos sempre, em primeiro lugar, consultar a literatura técnica, né, e trazer as informações da literatura técnica para o diagnóstico. Mas essa dica fica valendo. Se você observou que um desses fusíveis que eu citei, pelo menos 7, estiver queimado, pode ser a causa do não funcionamento do motor. Tá? Só para citar um exemplo, o relé da bomba está situado aqui. Outro ponto que pode causar o não funcionamento do motor seria o sensor de pressão de alta localizado no tubo comum ou rampa. No caso de um circuito aberto ou um conector, ou a falta do conector nele, ele pode causar o não funcionamento do motor. Outro detalhe importante que eu vou comentar é o seguinte, o sensor de regime desse sistema, se tiver um defeito, um circuito aberto, também em outros casos causaria o não funcionamento do motor. Neste caso não, o motor vai entrar em funcionamento utilizando o sensor de fase como referência, porém teremos alguns problemas. Um deles, não será feito o balanço individual dos bicos, o motor vai ter o seu giro ou sua rotação limitado a 3.500 rotações por minuto e a potência do motor será reduzida. Apresentaremos agora a bomba de alta pressão. Esta é uma bomba que possui 3 êmbolos ou 3 elementos. É uma bomba que não possui o inibidor do terceiro êmbolo, né? Outro detalhe interessante nessa bomba é que agora ela vem equipada com um regulador de vazão que vai atuar na pressão de baixa. Ou seja, o que quer dizer isso daí? Esse regulador, que vocês podem verificar no detalhe aqui, ele vai ser comandado pelo calculador através de um sinal chamado PWM, né? E o que vai ocorrer aqui? Conforme a estratégia do calculador, ele vai controlar a quantidade de combustível debitada ao sistema de alta. Então agora estaremos regulando o quê? A vazão do diesel para o elemento. Fora da linha de alta pressão, mas na linha de baixa pressão. Um detalhe interessante também está aqui. Essa saída que vocês podem observar aqui, ela leva o combustível já pressurizado para o tubo reio. Esta entrada é a entrada proveniente do filtro de combustível na linha de baixa pressão, que tem um valor aproximado de 5 bar.
Esta tomada que nós podemos ver aqui significa exatamente o ponto onde nós faremos o retorno de combustível. Este elemento que vocês podem verificar é exatamente o regulador de pressão que nesse sistema está incorporada a bomba de alta pressão. Vale lembrar que esse regulador não pode ser removido. Ele vai controlar a pressão no sistema de baixa em 5 bar. Outro ponto interessante é que nós temos essa bomba sendo acionada por uma engrenagem, ela não vai ter uma regulagem específica, né? Ou seja, não vai ter calagem. Outro ponto que nós podemos comentar é o seguinte: a correia é que vai fazer, correia de distribuição é que vai fazer o acionamento dessa bomba. Nesse sistema, como já foi dito, nós não temos o inibidor do terceiro êmbolo. O que é importante frisar então? O sensor de temperatura do combustível que está localizado no filtro de combustível. O que isso quer dizer? Se nós tivermos, por exemplo, uma temperatura elevada detectada no filtro de combustível, o calculador vai então adotar a estratégia de diminuir a pressão no sistema de alta para então assim compensar essa temperatura, baixando assim a temperatura. Vamos comentar um pouco sobre a válvula reguladora de pressão. Esta válvula é uma válvula comandada pelo módulo, pelo calculador, e ela vai ser comandada por um sinal dito chamado PWM. O que é interessante ressaltar sobre essa válvula? Se ela tiver uma falha, o motor não entra em funcionamento. O que quer dizer então? Qualquer falha que eu tiver nessa válvula, o motor não entra em funcionamento. Vou apresentar então nesse momento o sistema de alimentação de combustível, começando pela linha de baixa pressão. Podemos observar aqui nessa gravura, que é meramente ilustrativa, aqui temos o acumulador, ou seja, o tanque de combustível. Aqui estará armazenado o combustível e a bomba elétrica desse sistema estará localizado dentro do tanque de combustível. Esta bomba então, ela vai o quê? Recalcar o combustível, ou seja, debitar o combustível através de um tubo para o filtro do sistema. Lembrando que o filtro ele vai ter duas tomadas, uma que está sendo apresentada, que é a entrada do combustível, e do outro lado a saída. No filtro de combustível teremos o quê? O elemento filtrante, e na parte inferior teremos um sensor que vai indicar então a presença de água no combustível. Esse sensor é extremamente importante porque a presença de água junto com o combustível aqui pode causar severos danos à bomba de alta pressão e aos bicos de injetores. Também no filtro de combustível teremos na parte superior o sensor de temperatura do combustível e uma resistência de aquecimento que vai entrar em funcionamento aí numa determinada temperatura. Consulte literatura técnica. O que podemos informar mais? O combustível então já filtrado será então encaminhado para a bomba de alta pressão, aonde teremos localizado nesta bomba de alta pressão o regulador do sistema de baixa pressão. Então, esta pressão desse sistema de baixa estará sendo controlada pelo regulador de baixa pressão localizado na bomba de alta. Após a chegada do combustível na bomba, teremos então o envio do combustível para os elementos, ou seja, os êmbolos na bomba, que são os elementos que são responsáveis por pressurizar o combustível na linha de alta, conforme mostramos no detalhe agora, que é exatamente essa linha que vocês veem saindo da bomba e se encaminhando para o reio, né? O que vai ocorrer então? Esse regulador de vazão é que vai ter a função de controlar a quantidade de combustível debitada, enviada para esses elementos. Feito isso, a pressão no sistema de alta, vemos o detalhe, ela será controlada por este regulador de vazão. A pressão então, estando acumulada nesse sistema, teremos então aqui a rampa, que vai ser responsável por minimizar aí oscilações no sistema, mantendo o combustível disponível para os bicos injetores. Um lembrete importante é que você deve sempre aplicar peças originais nesse sistema. Por exemplo, o filtro, sempre aplicar a peça original. Outro ponto importante é o seguinte: a temperatura é controlada através da linha de baixa pressão, ou seja, o combustível debitado com pressão de 5 bar para a bomba de alta pressão tem a função de lubrificar
a bomba de alta pressão e uma troca térmica, ou seja, a temperatura será controlada então através dessa vazão de combustível. Detalhe então visto agora, o combustível que passa pela bomba e é controlada a pressão, volta por esta linha de retorno, vocês podem ver o detalhe aqui, em azul, né? Bem como o combustível que retorna dos bicos encontra-se com essa linha e retorna para o tanque. Após retornar para o tanque, uma das funções que temos desse retorno é a troca térmica. A linha de baixa pressão, ou seja, a linha de retorno de baixa pressão, mostrada no detalhe, ela deve ter um valor de aproximadamente meio bar de pressão. A linha de baixa pressão, sentido bomba de alta pressão, deve ter um valor de 5 bar de pressão. A linha de pressão de alta, ou seja, a pressão alta atingida no sistema de alta, ela deve ter um valor aproximado entre 150 bar e 1.600 bar.